Olá! Sou uma avó que já viveu mais de 80 anos. A longevidade no mundo hoje em dia é de 100 anos. No entanto, já estou vivendo o final da minha vida, sinto que tenho uma intuição de que o dia em que deixarei este mundo está mais perto do que o dia em que viverei. Basicamente, todos os seres vivos têm um fim, então, nos últimos dias, aos poucos, tenho organizado meu entorno e refletido sobre minha vida. Quando penso nos dias passados, há um incidente que me incomoda. Sou um pouco desajeitada com a escrita, mas espero que você ouça minha história. Meu marido e eu éramos chefes de famílias igualmente pobres, ambos dissemos que precisávamos ganhar dinheiro logo após chegar a uma grande cidade. Trabalhei duro de um emprego para outro e o dinheiro que ganhei, enviei fielmente para casa. Tínhamos algo em comum, lutamos muito naquela época. Meu marido e eu nos conhecemos em uma fábrica têxtil porque estávamos na mesma situação. Cuidávamos um do outro por pena, e esse sentimento cresceu até nos tornarmos um casal. Não podemos ter um casamento como os outros por falta de dinheiro. Apenas registramos nosso casamento e vivemos juntos. Naquela época, mesmo sem dinheiro, ter um ao outro era reconfortante, e ambos amávamos tanto crianças que queríamos ter um filho rapidamente. Como esperado, não tínhamos dinheiro, então decidimos ganhar um pouco mais e ter um bebê quando nossa situação melhorasse. A partir daí, meu marido e eu pensamos em economizar dinheiro seriamente. Cozinhávamos após o trabalho e, de manhã cedo, antes do trabalho, vendíamos comida na rua. Naquela época, nem sabia que essas dificuldades eram duras, e apenas estar com meu marido era divertido e feliz. Pensei que nossas dificuldades seriam memórias sobre as quais riríamos e conversaríamos depois. Então, trabalhávamos na fábrica durante o dia e, de manhã e à noite, vendíamos cachorros quentes e bolinhos. Após viver assim por 5 anos, conseguimos economizar algum dinheiro, mesmo enviando dinheiro para nossas famílias. Naquele ano, meu marido e eu tivemos nosso primeiro filho, um menino. Após dar à luz, tive que parar de trabalhar por causa do bebê, e meu marido era o único provedor, mas como tínhamos um filho para cuidar, ele trabalhou ainda mais. Seria mentira se eu dissesse que não foi difícil, pois ele estava ganhando dinheiro sozinho. Meu marido e eu não tínhamos grande ambição por dinheiro, pensávamos que poderíamos ajustar nosso orçamento de acordo com nossos ganhos. Felizmente, o irmão mais novo do meu marido e meus irmãos mais novos começaram a ganhar a vida naquela época. Então, meu marido e eu não precisávamos mais enviar dinheiro para nossas respectivas famílias. Foi por isso que pensei que poderíamos nos virar sem meus ganhos. Depois dei à luz outra criança, uma menina, com 2 anos de diferença. Agora que nossa família cresceu, precisávamos realisticamente de mais dinheiro, e meu marido queria trabalhar mais, mas acho que foi porque ele trabalhou tanto na fábrica que acabou contraindo uma doença pulmonar. Olhando para trás, meu marido tossia muito enquanto eu criava 2 filhos pequenos com um orçamento doméstico muito apertado. Eu não consegui cuidar do meu marido, mas quando ele ficou doente, não posso dizer o quanto chorei porque senti que era toda a minha culpa. Querida, pare de chorar. Me desculpe por fazer você chorar. Do que você está se desculpando? Eu é que estou arrependida, eu nem sabia que seu corpo estava sofrendo assim, e apenas peguei o dinheiro que você ganhou. Não diga isso, sei que você fez o melhor para sobreviver com pouco dinheiro, eu sou o chefe da família, mas isso aconteceu. Sinto muito mesmo. Depois de dizer isso, meu marido virou a cabeça para evitar me mostrar que estava chorando. O médico disse que ambos os pulmões dele estavam tão danificados que não havia mais esperança. Quanto ele deve ter querido viver. Mas quão triste seria para o meu marido, que disse estar arrependido mais vezes do que disse querer viver. Mesmo agora, meu coração se parte quando penso no meu marido. Mas naquela época eu ainda tinha 2 filhos pequenos, então não podia simplesmente ficar triste, e também tinha que ganhar dinheiro. Então, desde então, sempre que tinha tempo, comecei a vender comida de rua. Nos dias em que não tinha dinheiro, a comida mais barata que podia fazer era pegar farinha barata e fazer macarrão caseiro para vender em diversos pratos. Em alguns dias, quando podia comprar pães de cachorro-quente e salsichas, vendia cachorros quentes e sopa de bolinho, assim como fazia com meu marido. Eu estava em má forma,
pois não podia mandar meus filhos para uma creche, então carregava o mais novo nas costas enquanto amarrava o mais velho com uma corda para não perdê-lo na rua onde vendia comida. Mesmo trabalhando duro e ganhando dinheiro, nunca era suficiente. Então, no final, incapaz de cobrir as crescentes despesas hospitalares, meu marido terminou sua curta vida em casa. As últimas palavras do meu marido foram: "Sinto muito." Eu não sabia por que ele se sentia tão arrependido quando não era culpa dele. Eu tinha muito mais pelo que ser grata, pois ele foi um ótimo marido. Mas meu marido me deixou tão em vão. O que restou para mim e meus filhos foi a mesma dificuldade de viver. Paguei o funeral do meu marido com o dinheiro do aluguel que havia economizado como fundo de emergência. Meus filhos e eu enfrentamos uma situação terrível em que acabaríamos na rua conforme a situação piorava. Uma vez me senti tão mal pelos filhos e me perguntei que tipo de mãe eu era, que não tinha habilidades para criar filhos. Até hesitei em deixar meus filhos na frente de um orfanato. As crianças, que mal falavam, sorriam docemente para mim sem saber o que a mãe estava pensando. Foi então que decidi que, mesmo que tivesse que morrer, viveria e morreria pelos meus filhos. Então, apertei os dentes e aguentei, levando os pequenos comigo até nos dias em que passava fome, quando estava sem teto com meus filhos, porque não conseguia encontrar um lugar para dormir. Não havia nada que eu não pudesse fazer, mas eu tinha meus bebês. Depois disso, pedi dinheiro emprestado aos meus pais para alugar um quarto e comecei a vender comida de rua com mais seriedade, o que eu fazia ocasionalmente no meu tempo livre. Às vezes, fugia da polícia ou dos funcionários do departamento de saúde, mudando de lugar com meus filhos em busca de um lugar mais seguro para fazer negócios. Outra vez, encontrei alguns bandidos que jogaram toda a comida que eu tinha para vender no chão, mas por algum motivo, naquele momento, o único pensamento que tinha era que eu tinha que sobreviver. Vivi assim, teimosamente, por 7 ou 8 anos, e finalmente, comecei a ver uma luz de esperança para mim também. Depois de economizar algum dinheiro, consegui comprar um restaurante com um quarto anexo decadente. E a partir daí, não fui mais perseguida e pude fazer negócios com tranquilidade. Fiquei feliz como uma criança, como se tivesse o mundo inteiro. Depois de muito pensar, decidi abrir um restaurante de sopa de macarrão. Eu podia fazer macarrão barato e, porque era economicamente difícil naquela época, sopa de macarrão acessível era muito popular entre trabalhadores pobres. Minha ideia era vender macarrão a um preço baixo em grandes quantidades. Felizmente, meus pensamentos não estavam errados e, como resultado de trabalhar duro e honestamente, antes que eu percebesse, a reputação do meu restaurante de macarrão se espalhou amplamente pelo boca a boca que era barato, abundante e delicioso. Pessoas com condições financeiras precárias começaram a frequentar meu restaurante. Como resultado, gritei feliz e não conseguia dormir mais de 4 horas por dia, fazendo caldo e cozinhando macarrão para vender. Graças a essa habilidade, consegui fazer com que todos os meus filhos fossem para a faculdade e se casassem enquanto ainda estavam na casa dos 20 anos. Depois de completar a maior tarefa da minha vida, aos poucos, comecei a me sentir mais relaxada e só então quis fazer outro prato porque sentia saudades do meu marido. Adicionei ao menu bolinhos que havia feito e vendido anteriormente com meu marido e, felizmente, macarrão e bolinhos eram bastante compatíveis. Antes que percebêssemos, as pessoas começaram a gostar dos bolinhos e, 10 anos depois, pessoas que não conseguiam esquecer o sabor vinham de longe e viviam com as mãos cheias de comida para levar. Assim, felizmente, ganhei bastante dinheiro naquele restaurante. Consegui comprar o restaurante em meu nome, que começou como aluguel, e consegui comprar um pequeno apartamento para cada um dos meus filhos. As pessoas ao meu redor me diziam para não gastar dinheiro apenas com meus filhos, mas também gastar um pouco comigo mesma. Na verdade, até então, ainda estava morando no pequeno quarto anexo ao nosso restaurante. À medida que as crianças cresciam, iam para escolas com dormitórios. É por isso que não pensei realmente em comprar uma casa. Talvez essa tenha sido a razão pela qual as pessoas me disseram para comprar uma casa que parecesse um lar. Mas, como já morava no restaurante, não queria gastar dinheiro com algo assim. Então, de repente, me ocorreu um pensamento: é suficiente ter isso.
Agora, vamos dar tanto quanto recebemos. Foi quando eu tinha pouco mais de 50 anos e o mundo certamente havia melhorado muito, mas ainda havia pessoas passando fome, então isso me fez pensar. No dia seguinte a essa decisão, comecei a distribuir gratuitamente macarrões e bolinhos para crianças famintas e idosos. Claro, algumas pessoas mentiam para conseguir comida grátis. Não eram muitas, mas, como o bairro era pequeno, essas pessoas naturalmente encontravam outras e acabavam sendo filtradas pelas pessoas justas. Então, um dia, em um inverno particularmente frio, vendi mais macarrão do que o habitual. Foi um dia agitado. Então, a porta do nosso antigo restaurante se abriu. Era um menino pequeno e magro e uma menina que cheirava mal por não tomar banho há Deus sabe quantos dias. Não só eu, mas todos no restaurante franziram a testa para eles. Como era de esperar, um cliente regular me chamou e reclamou em voz alta: "Com licença, essas crianças são sem-teto do bairro lá embaixo. Devem ter ouvido falar do seu restaurante e vieram aqui para conseguir algumas refeições grátis. Você não deveria aceitá-los, porque se fizer isso uma vez, eles continuarão vindo em bandos. Eles cheiram muito mal. Se continuar assim, você vai afastar todos os seus clientes. O que você vai fazer com esse cheiro? Tire-os agora." Perdi o apetite. Eu me preocupei por um momento. Deveria apenas pegar alguns bolinhos e mandá-los embora? Pensei nisso. Mas quando a menina disse algo, pensei naquelas crianças e as levei para o meu quarto. "Com licença. Este é um lugar que dá comida grátis, certo? Então, pelo menos você pode alimentar meu irmãozinho? Eu vou ficar do lado de fora por um momento." As pessoas no restaurante ficaram quietas. Se alguém pudesse ver, perceberia que ambos devem ter passado fome por alguns dias. Todos se comoveram com o desespero triste daquela menininha. "Você também, vá para aquele quarto ali. Vou te dar 2 tigelas de sopa quente de macarrão agora mesmo." "Está bem, senhora, você pode apenas dar ao meu irmãozinho ou dar as 2 tigelas a ele, não estou com fome." "É mesmo? Mas eu tenho muito macarrão, então você deve vir e comer também, seu irmão pode comer 2 tigelas também." Você perguntou se este é um lugar que dá comida grátis, certo? Com certeza é, então você também venha e coma. Não sei quantas tigelas de sopa de macarrão e bolinhos esses irmãos comeram naquele dia. Mais tarde, dei-lhes purê de batatas com molho, porque o macarrão é digerido rapidamente e eles também comeram rapidamente. Depois disso, decidi acolher essas crianças. Os pais dos irmãos haviam falecido. Ouvi uma história de que a casa deles foi tomada pelos parentes e eles acabaram vivendo nas ruas. A menina já estava em idade de estar na escola primária, mas, como vivia na rua, nem conseguia ir à escola, então, decidi adotar essas crianças. Claro, no início eu disse às crianças que era melhor ir para uma instituição do que viver na rua. Mas ambos choraram e insistiram que absolutamente não queriam fazer isso. E pensei que, se nada mais, precisava garantir a segurança das crianças e enviá-las para a escola. Decidi me tornar mãe delas, mas outros perguntaram por que eu estava fazendo isso quando as crianças eram estranhas. Mas respondi a essas pessoas da mesma maneira todas as vezes: se eu não fizesse isso, essas crianças teriam que voltar a viver na rua sem fim à vista. Sabendo disso, não podia simplesmente ignorar essas crianças. Eu também vivi na rua, passando fome com meus filhos. No entanto, meus filhos, que viveram esse tipo de vida comigo, se opuseram a eu tê-los, para minha vergonha. Meus filhos não tinham muita compaixão desde jovens, mesmo vendo a mãe lutando, nunca me ajudaram e sempre reclamaram que suas vidas eram piores do que outras famílias e sua atitude negativa não melhorou mesmo quando se tornaram adultos. Quem eles pensam que são? Por que eles vivem com você nesta casa? Mãe, você não sabe que não deve ajudar pessoas que mordem a mão que os alimenta? O que você vai fazer se eles retribuírem com vingança? Eles não são assim. Eles são tão gentis e se preocupam profundamente um com o outro. Mãe, Carla está certa. É óbvio que você não sabe como as crianças são espertas hoje em dia. Não se envolva, mas denuncie-os à polícia e faça com que sejam levados embora.
O quê? Denunciar essas crianças à polícia? Como você pode ser tão insensível quando logo será pai de um filho? Não vou pedir sua ajuda, então não diga mais nada. No fundo, eu esperava que eles entendessem meus sentimentos porque eram meus filhos. Mas não foi assim. Era apenas meu desejo irrealista. Mesmo que meus filhos fossem contra, eu não aceitei. Meus filhos já tinham suas próprias famílias e eu tinha minha própria vida. Pensei que com o tempo eles poderiam aceitar essas crianças como irmão e irmã. Claro, era apenas meu desejo. Mas eu não sabia o que aconteceria no futuro. E comecei a viver junto com meus filhos adotivos. No entanto, não importa o quanto eu dissesse às crianças que elas não precisavam fazer nada, de alguma forma, elas devem ter sentido medo de serem colocadas na rua e tomaram a iniciativa de me ajudar com o restaurante e as tarefas domésticas. Então, fui procurar os parentes das crianças e disse a eles que queria adotar legalmente as crianças. Então os parentes disseram: "Olha, você não parece muito rica. Mas por que você está tentando enganá-los? Queremos deixar claro que não os abandonamos. Íamos mandá-los para um orfanato quando eles simplesmente fugiram. Então, se você vai dizer que os abandonamos, saia daqui. Tenho muito a dizer, mas pelo menos escreva uma carta de acordo para que eu possa cuidar deles legalmente. As crianças devem ir para a escola pelo menos." "Não." "Então, por que você, um estranho, se adianta e pede algo assim? Então, já que você é um parente de sangue, assumirá a responsabilidade de enviar as crianças para a escola. Você sabe quanto as crianças têm sofrido nas ruas, não importa quão cego você seja para o dinheiro? Isso não é algo que adultos façam, certo?" Acabei gritando com eles em nome das crianças. Então, os chamados parentes conversaram entre si que isso poderia se tornar um problema mais tarde, como se estivessem todos juntos. Eles não assinariam o formulário de consentimento a menos que eu escrevesse uma nota promissória. Não só isso, eu nunca devolveria as crianças a eles, mas também nunca faria nenhuma exigência injusta sobre eles. O que eu fiz? Então eles finalmente assinaram o formulário de consentimento. Foi assim que acabei tendo 2 filhos, na idade avançada com crianças. Um quarto pequeno parecia um pouco apertado, então comprei uma casa de 3 quartos perto do restaurante. Depois disso, as crianças ficaram incrivelmente alegres. Eram bem educadas e brilhantes e não me incomodavam nem um pouco. Estudaram muito, mesmo entrando na escola primária mais tarde que seus colegas. Eu não tinha com o que me preocupar. O que era especial era me chamarem de tia. Quando eu crescer, vou devolver tudo o que recebi de você. Se não fosse por você, eu nunca teria conseguido viver assim com Mateus. Eu sei muito bem. Isso mesmo. Eu gosto mais da minha tia do que de qualquer pessoa no mundo, depois dos nossos pais. O macarrão e os bolinhos feitos por você são os mais deliciosos do mundo. Vou me tornar uma grande pessoa, então cuidarei de você e da minha irmã pelo resto da minha vida. Eles todos expressavam sua gratidão a mim. Eu não os ajudei para ganhar algo deles, mas as crianças cresceram retas e íntegras, como se eu fosse sua salvadora. Então os enviei para a faculdade, e de alguma forma eles se tornaram pessoas melhores do que meus próprios filhos. Um se tornou professor do ensino fundamental e outro médico de medicina oriental. Antes que eu percebesse, eu era uma mulher idosa de cabelos brancos. Meus netos dos meus próprios filhos já eram todos adultos. E com o passar do tempo, meus filhos adotivos começaram a me chamar de tia para mãe. Mas mesmo depois de muito tempo, meus próprios filhos não os aceitaram como irmãos. Ei, vocês ainda estão entrando e saindo desta casa para conseguir mais da nossa mãe? Não, viemos porque estávamos preocupados que a mãe estivesse sozinha. Afinal, ela está sozinha. Mãe, por que nossa mãe é sua mãe? Se eu olhar de perto, vocês querem agir exatamente como nós, no mesmo nível. Julian, se você deixar isso assim, eles não vão brigar pelo nosso dinheiro mais tarde? Tânia, não fale bobagens. E você sabe que está vivendo tão bem agora? Graças à nossa mãe. Já que cada um de vocês ganha dinheiro,
retribuam a nossa mãe com juros. Júlia, não importa o quanto você não goste de nós, não vá tão longe. Minha irmã e eu damos nossa mesada todo mês, pois estamos tentando mais do que ninguém retribuir o favor que recebemos. Espero que essas brigas parem agora. Pare se você quiser parar, você deveria ter amado primeiro. Por que você foi para a faculdade com o dinheiro da nossa mãe? É isso, já que não é tarde demais agora. Por favor, não mostrem suas caras para nós. Vocês podem transferir dinheiro para nossa conta, certo? Fiquei assustada com a voz alta da minha filha enquanto voltava do mercado. Então corri para casa. Ei, quando vocês chegaram e começaram essa confusão? O que vocês disseram a eles novamente? Vocês nunca fizeram nada por eles, mas frequentemente dizem coisas estranhas para desencorajá-los, não é? Já disse antes. Se vocês vão fazer isso, não venham mais aqui. Vocês devem estar confusos, mas seus verdadeiros filhos são meu irmão e eu. Estamos fazendo isso sem motivo? É porque você está tendo dificuldades devido à idade avançada. Tracy e Mateus, não me deem trabalho. Ao contrário, eles me ajudam. Portanto, se vocês vão dizer algo assim, vão para casa. Você está fazendo isso de novo. Mãe, hoje Carla e eu temos algo a dizer para você. Por isso viemos. Ei, vocês aí, porque agora a família tem algo a discutir. Por favor, deem espaço por enquanto. Meu filho começou a falar com um rosto muito sério. Eu estava um pouco nervosa porque ele nunca tinha sido assim antes. Mas o que saiu da boca do meu filho foi que eu estou mais velha, então deveria parar de administrar o restaurante agora e transferir o restaurante para eles. Então, você está dizendo que devo passar o restaurante para um de vocês? Vocês já vieram ao restaurante para trabalhar? E para qual dos dois vocês estão me dizendo para passá-lo? Bem, isso obviamente é para o seu filho mais velho. Eu. O quê? Julian, você não me disse isso. Você já tem um bom emprego. Como poderia administrar o restaurante? Realmente pretendo fazer com que sua esposa, Marina, a administre. E você, como vai administrar o restaurante se tem sido apenas dona de casa em tempo integral todo esse tempo? Minha esposa é melhor do que você porque tem experiência em restaurante e senso de cozinha. Como assim ela é melhor? Deixa pra lá. Mãe, passe o restaurante para mim. Meu filho mais novo logo vai para a faculdade. Então tenho que ganhar dinheiro, pois prefiro morrer a trabalhar para outra pessoa. Então, eu só quero assumir seu restaurante e administrá-lo. Você sabe como é duro esse trabalho de restaurante? Está querendo meu restaurante porque não quer trabalhar para outra pessoa? Eu me perguntava sobre o que vocês queriam falar comigo. Ainda estou forte. Não tenho intenção de deixar o restaurante. Então acordem e voltem para casa. Como assim você está forte? Você já tem 70 anos. Vai trabalhar a vida inteira? Isso mesmo, mãe. Agora você pode tirar um tempo para viajar e aproveitar o resto da sua vida. Vou te dar uma renda do restaurante todo mês. Não, como você diz, eu passei minha vida toda como uma trabalhadora árdua. Se de repente me disserem para brincar em vez de trabalhar, você achou que eu diria que ficaria feliz em fazer isso? Ok. Se vocês querem herdar, ambos venham ajudar no restaurante. Depois de 5 ou 10 anos, passarei para um de vocês que for melhor nisso. O quê? 5 ou 10 anos? Mãe, você está louca? De jeito nenhum. Por acaso você está planejando passar os restaurantes para aqueles dois estranhos, não é? Por que você continua chamando eles de estranhos? Eles são legalmente meus filhos, assim como vocês. E eles serão muito melhores no trabalho do restaurante do que vocês. Então parem de falar bobagens. Vocês vão para casa. Estou cansada. Veja. Mãe, você está cansada. Não faça isso. E vou dizer à minha esposa para vir ao restaurante a partir de amanhã para ajudar você. O quê? Mãe?
Então eu quero vir ao restaurante a partir de amanhã também. Então você pode passá-lo para alguém melhor no trabalho. Eu comecei a rir das palavras da minha filha. Se eu pedisse para ela ajudar no restaurante, ela era a primeira a fugir dizendo que estava ocupada. Mas quando ela disse que viria trabalhar no restaurante assim, achei absurdo, mesmo sendo minha própria filha. Então eu disse, façam isso por enquanto. Depois de alguns dias de trabalho duro, pensei que ambos desistiriam e iriam embora. No entanto, minha filha desistiu conforme o esperado, mas minha nora, que é a maior de todos os meus familiares, fez um bom trabalho, como meu filho disse. Fiquei surpresa porque ela tinha experiência trabalhando em restaurante e era inteligente. Pensei que não seria ruim dar a ela uma chance. Mas aos poucos, a atitude da minha nora mudou. E logo após 3 meses, minha nora não me deu um centavo e reclamou para o meu filho que eu estava me aproveitando dela. Finalmente, meu filho veio me ver sozinho, sem o conhecimento da minha filha, e me pediu ajuda, dizendo que ele havia, de fato, sido demitido da empresa. Como mãe, quando meu filho começou a chorar, me senti fraca. Decidi passar o restaurante de macarrão para meu filho e sua esposa. Encerrei o assunto dizendo à minha filha que ela seria paga se trabalhasse no restaurante. Mas ela protestou veementemente. Não. Como você não pensa em mim? Você tratou Júlia melhor porque ele era o filho mais velho. Você me discriminou e está fazendo isso de novo desta vez. Quando foi que eu discriminei você? Eu disse ao seu irmão. Vá e trabalhe juntos porque seu irmão disse que lhe daria um salário. Vá trabalhar e ganhar dinheiro. Mas isso é um salário. Seu restaurante de macarrão é o restaurante mais frequentado da cidade inteira. Então, você não está me dizendo apenas para pegar meu mísero salário? Honestamente, você desistiu do trabalho no restaurante porque não conseguia fazê-lo, certo? Mas sua cunhada ficou e fez um bom trabalho. Não foi você que disse antes para passar para o melhor dos dois? Droga, eu não sei. No final, minha filha não pôde mais gritar comigo. E, embora não planejado, eu parei de trabalhar no restaurante. Desde então, levei Tracy e Mateus comigo em viagens e tentei fazer coisas que nunca havia feito antes. Passei ótimos 4 meses aprendendo coisas novas. Então, uma senhora idosa, cliente regular minha com quem eu sempre tive uma relação próxima, me ligou. Normalmente, ela me ligava bastante para me contar sobre o status do restaurante, se havia muita gente antes de eu chegar ao restaurante ou quanto de bolinhos restava. Então, fiquei feliz em ouvir sua voz, já que fazia um tempo que ela não me ligava. Mas as palavras que ouvi no telefone foram realmente inesperadas. Você sabe como o restaurante de macarrão está agora? O sabor mudou e o preço quase dobrou. Além disso, seu filho e sua nora, que eu vi há alguns dias, nem estão aparecendo mais. E sua filha, que estava servindo, também não está mais trabalhando no restaurante. As pessoas do bairro disseram que só vai demorar um pouco para o restaurante falir. Mas por que você está ignorando isso? Se você mora perto, como não vai verificar seu restaurante pelo menos uma vez? É porque tenho medo que, se eu for e voltar, eles se sintam sobrecarregados. Fiz isso de propósito. Tudo bem. Obrigada por me avisar. Depois que desliguei o telefone, corri para o restaurante. Como minha cliente regular disse, não havia sinais do meu filho, nora ou filha, apenas jovens trabalhadores temporários que me confundiram com uma cliente. Quando olhei o cardápio, os preços não eram os que eu vendia. Além disso, havia um cartaz em frente ao restaurante que chamou minha atenção: parou de servir comida gratuita, novo proprietário. Fiquei realmente chocada. Eles pareciam tão desesperados que não pude deixar de passar o restaurante para eles. Nunca sonhei que fariam negócios dessa maneira. Então, imediatamente chamei meu filho e sua esposa ao restaurante. Mãe, o que está acontecendo? Por que você veio ao restaurante? Por quê? Por que vocês aumentaram os preços como quiseram? Além disso, por que pararam o trabalho voluntário que venho fazendo há muito tempo? É porque o restaurante não é mais como era, com pessoas vindo em bandos querendo comer de graça.
Não pude evitar. E eu calculei o preço unitário. Nossos macarrões e bolinhos estão muito baratos. Se continuarmos assim, o que sobra? Isso mesmo, mãe. Agora, se fizermos negócios do jeito que você fazia, o restaurante vai falir. Não é como se tivéssemos aumentado excessivamente. Minha filha também entrou na conversa. Realmente. Mas por que vocês não estão no restaurante? Quem faz a comida? Bem, na cozinha. Mas mãe, como posso fazer negócio se você continuar se intrometendo assim? Você não passou para mim agora? Mãe, você deveria parar de se interessar em como administramos o restaurante a partir de agora. Você pode viver confortavelmente com a mesada que te dou. Por que você continua fazendo isso? O quê? Se vocês vão continuar fazendo negócios assim, me devolvam o restaurante. Eu ia mudar meu nome para o seu, mas preparei todos os documentos. Mas se eu fizer isso, vou ter problemas. Agora vejo que o negócio de alimentos é tudo sobre confiança. Todos os habituais se foram. Que tipo de negócio de alimentos vocês estão planejando fazer? Vocês realmente vão fazer assim? Para ser honesta, comparado ao trabalho duro que faço com o macarrão, não ganho nada. Estava pensando em transformá-lo em um restaurante de bife em breve. O restaurante é antigo e precisa de alguns reparos. Até tirei um empréstimo. O que vou fazer se você me pedir para devolver este restaurante agora? E seu neto mais velho? Meu filho mais velho vai se casar em breve. Então, o que vou fazer se eu estiver apenas administrando um restaurante esfarrapado assim? Onde meu filho terá baixa autoestima por causa disso? Então, eu ia reformar completamente o restaurante para você. Agora, não posso voltar atrás nesta situação. O quê? Agora vejo que criei um ladrão legalmente. Ainda é o meu restaurante. Se você acha injusto, então vá em frente e me processe. Vou começar a fazer negócios como antes. A partir de amanhã. Quer você abra um restaurante de bife ou uma açougue, faça isso em outro lugar. Depois de uma grande briga, acabei voltando a trabalhar no meu restaurante. Pedi desculpas repetidamente aos meus clientes regulares e trabalhei duro para retornar ao meu antigo restaurante. Mas, por causa disso, meu relacionamento com meus filhos ficou pior do que nunca. Sendo mãe, no início, fiquei muito brava. Então, não pensei em mais nada. Mas, com o tempo, comecei a me sentir culpada. Será que fui muito dura com eles? Arrependimentos me dominaram. Além disso, comecei a ter problemas no corpo, com dores no pulso e nas costas, e pernas inchadas. Então, não conseguia fazer negócios como antes e minha mente se tornou mais vulnerável. Então, um dia minha filha me disse: "Mãe, sou eu, Carla." Eu soube pelo Julian. Tudo bem, o Julian exagerou, mas você também foi muito dura. E daí? Ele nem apareceu no restaurante. Bem, isso é porque eu tinha meus próprios motivos. De qualquer forma, mãe, você não vai mais nos ver? O casamento do seu neto mais velho está chegando. Fiquei sem resposta por um momento. Não queria ser assim mais do que ninguém. Então, minha filha disse algo que eu nunca tinha pensado. Mãe, honestamente, não sei sobre o Julian, mas sempre me senti magoada por sua causa. Pense nisso, mãe. Quando éramos jovens, você não conseguia prestar atenção em nós porque estava ocupada trabalhando. Mas você se importava mais com aqueles 2 filhos da rua do que conosco. Então, claro que ficamos com raiva, certo? Bem, acho que você está certa. Sinto muito por não ter pensado nisso, mas sou sua mãe. Mesmo que não tenha dito, agradeço a você e ao seu irmão, e sempre me senti mal por isso. Porque vocês são meus próprios filhos. Então eu os repreendi mais. Também me senti muito inquieta por causa de tudo isso. Veja, então Julian e eu vamos aproveitar essa chance para fazer uma viagem em família. Que tal, mãe? Eu soube que você está tendo dificuldades ultimamente, então nem consegue administrar o negócio direito.
Então vamos viajar desta vez. Hã? Viajar. Eu soube que você foi em várias viagens com Tracy Matthews antes. Também ouvi sobre isso. Então, desta vez, queremos que você venha conosco. Era porque a ocasião era apropriada. Ok, vamos. Vou pagar generosamente pelas despesas de viagem. Vamos fazer uma viagem em família pela primeira vez. Fui viajar com meus filhos e minha nora. Honestamente, estava preocupada que seria estranho com meu filho e sua esposa. Mas, surpreendentemente, nada parecia diferente com meu filho e nora. Eles pareciam me tratar como sempre. Afinal, família é família e rimos muito e nos divertimos. Nem sabia que algo horrível estava me esperando por trás disso. De qualquer forma, senti um pouco de sono depois do jantar. No entanto, por algum motivo, meu filho e minha filha tomaram a iniciativa de sugerir uma caminhada para digerir o jantar. Para ser honesta, eu estava cansada e queria dormir. Mas quando mais eu caminharia com meu filho e filha? Movi minhas pernas, que estavam tão pesadas quanto minhas pálpebras, e fui caminhar. Então, meu filho disse que eu parecia muito desconfortável caminhando. Ele disse que me carregaria e eu recusei, mas ele insistiu. Mãe, é porque seu filho quer carregar sua mãe pelo menos uma vez. Então, suba nas minhas costas. Sim, mãe. Por que você diria não quando seu filho mais velho quer cuidar de sua mãe por uma vez? É porque você está envergonhada de que pesa tanto? O quê? Ri das palavras da minha filha e subi nas costas do meu filho. Era a primeira vez que eu estava nas costas do meu filho, e me senti bem de novo. O ar da noite soprando suavemente na floresta também era muito agradável. Mas o que deveria ser uma caminhada curta acabou sendo uma longa distância. Comecei a sentir frio. Então, disse que queria voltar. Acho que já caminhamos bastante. Vamos voltar agora. Já? Vamos um pouco mais. Quando mais seria assim em um dia como este? Julian está certo. Vamos mais adiante. Meu filho e minha filha disseram isso e continuaram a caminhar em um caminho sombrio e escuro na floresta. Fiquei assustada e quis parar e descer. Mas, brincadeira ou não, meu filho e minha filha começaram a correr e me deixaram em uma casa abandonada e em ruínas. Então eles disseram: Mãe, você já passou por muitos problemas. Graças a você, mãe, vivemos bem, mesmo não tendo muito. Sim, mãe. Mãe, descanse e descanse aqui agora. Do que vocês estão falando? Por que estão dizendo isso de repente? Isso é o que eu quero dizer. Teria sido melhor se o nome do restaurante tivesse sido passado para mim sem motivo. Você avançou e arruinou tudo. Então, não havia outra maneira. Desculpe, mãe. O que você está tentando fazer agora? Senti calafrios por todo o corpo. Não estou fazendo nada. Você apenas fique aqui, mãe. Vou cuidar da transferência do nome do restaurante usando os documentos que você preparou. E Carla vai cuidar de vender sua casa. Mãe, fique aqui quietinha. A propósito, nem pense em vir nos ver. E aqueles 2 filhos que dependem de você também não virão procurá-la. Carla e eu já dissemos a Tracy Matthews que você está tendo dificuldades e estamos te levando para um lar de idosos. Então, por favor, pare de interferir na vida de seus filhos. Vocês vão me abandonar aqui agora? Mãe, abandonar você. Já te disse isso antes, certo? Você também está com raiva. E por que estamos tão decepcionados? Julian e eu vamos preparar um bom funeral para você. Mãe, fique tranquila quanto a isso. Então, mãe, Julian e eu viveremos bem graças a você. Mesmo agora, pensando naquele momento, meus dedos tremem. Não era porque eu estava com raiva, mas honestamente, eu estava mais assustada. O lugar parecia que um fantasma iria aparecer. Quão terrível deve ter sido ser abandonada lá sem comida ou água. Naquele dia, chorei como uma criança, implorando para ser salva.
Mas ninguém apareceu para me ajudar. Então, esperei até o amanhecer e saí do lugar desconhecido. Era realmente assustador, por mais que eu andasse, continuava dando voltas no mesmo lugar, como se estivesse possuída. Não havia sequer uma pessoa passando. Agora, quando penso naquele lugar, sinto como se meu coração estivesse encolhendo. Andei o dia todo e a noite tornou-se assustadora novamente. Não conseguia nem voltar para a casa abandonada. Estava tão frio que eu não conseguia nem me mover na natureza. Vi uma luz fraca à distância e ouvi uma voz chamando a mãe. Fiquei tão aliviada, mas devo ter desmaiado de alívio. Não me lembro de nada depois disso. Quando abri os olhos, vi meu filho mais novo, Mateus, na sua clínica de medicina oriental. Mãe, você sabe quanto tempo Mateus e eu procuramos por você? Júlia e Marina não nos diziam onde você estava de jeito nenhum. Então fomos procurar por câmeras de segurança em toda a área e finalmente encontramos você. Mãe, por que você estava tão fundo na floresta sem equipamento adequado? Não havia nenhum lar de idosos por perto. Tracy, eu realmente desperdicei minha vida. Vivi do meu próprio jeito. E, nos meus anos mais tarde, pensei que seria muito abençoada. Mas quem diria que eu seria abandonada em um lugar como aquele? Quem te abandonou lá? Mateus diz que você estava realmente em perigo. Você perdeu muita energia devido à desidratação severa e à queda da temperatura corporal, o que enfraqueceu seu pulso e te colocou em choque. Eu estava com muito medo. Você sabe, mãe? Aguentamos muito até agora. Não posso ignorar isso. Mesmo que você nos diga para não fazer isso, vou denunciar Júlia, sua esposa e Carla à polícia. Isso foi um crime grave. Você estava perto da morte. Mateus, mãe vai entrar em choque. Vamos falar sobre isso depois. Você já se esqueceu? Nós também fomos abandonados na rua naquela época. Você e eu estávamos com muito medo, não é? Mas nossa mãe foi abandonada em um lugar sem ninguém por perto. Nunca vou perdoá-los. Mesmo que não sejamos filhos biológicos da mãe, faz sentido nós, como seus filhos, prepararmos algo assim? Apenas derramei lágrimas ouvindo o que aqueles filhos disseram, também envergonhada. Embora fosse muito tarde, decidi aproveitar esta oportunidade para dar uma lição amarga aos meus filhos. E me arrumei toda e compareci ao casamento do meu primeiro neto junto com Mateus e Tracy. Meu filho, filha e nora pareciam que estavam vendo um fantasma. Por que não? Eles nunca sonharam que eles abandonaram para morrer, reapareceria assim. Eles provavelmente nunca pensaram nisso. Mãe, como você chegou aqui? Você encontrou nossa mãe? Calhe a boca. E minha nora interveio. Mãe, você deve estar muito brava. Mas hoje é o casamento. Podemos fazer isso depois? Há muitos olhares observando. Não importa. Não importa. Mãe, eu não sei como você saiu de lá para cá, mas deixe-me dizer antecipadamente. O restaurante já foi transferido para o meu nome e a casa onde você morava, Carla assumiu como agente e vendeu em breve. Uma nova pessoa se mudará. Está tudo acabado. Você não tem mais nada. É mesmo? Eu realmente não tenho mais nada meu? Os olhos do meu filho e da minha filha se arregalaram com o que eu disse. No entanto, eu estava tão confiante que imediatamente comecei a zombar deles. E foi quando joguei um livro bancário que sempre carregava comigo no rosto do meu filho. Na verdade, Tracy e Mateus precisavam de fundos para o casamento, e eu precisava de fundos para a aposentadoria. Então, fui economizando dinheiro consistentemente. Fiz algum dinheiro investindo com pessoas em quem confiava. No entanto, eu não sabia quanto eles sabiam, mas meus filhos, que não sabiam que eu tinha outro ativo, ficaram surpresos ao ver o saldo na conta bancária que joguei para eles. Essa conta bancária continha $2 milhões que eu dediquei minha vida para economizar. Mãe, é realmente todo o seu dinheiro? Não. Você tinha tanto dinheiro? Júlia, com certeza. Você não disse que não havia nada de especial no banco?
Você verificou direito? Eles claramente disseram que não havia nada. Eles apenas pegaram meu dinheiro e me enganaram. Não sei. É porque você me disse que a mãe não tinha mais nada. Então eu fui com você até lá e a abandonei. O quê? Está tudo arruinado por sua causa. Você pegou o dinheiro da venda da casa da mãe. Você perdeu algo por me ouvir naquela época? Não perdi nada? O que você vai fazer com 2 milhões de dólares? Você acha que a mãe vai dar esse dinheiro para nós agora? Certo. Você disse muito bem. Vou dar 1 milhão de dólares para Tracy e Mateus aqui e tudo que vocês pegaram sem o meu consentimento será devolvido pela lei. Então, esteja preparado. Mãe, por mais errados que possamos ter sido, somos seus filhos. Agora, como você pode trazer a lei entre uma mãe e seus filhos? Mãe, me desculpe. Por favor, me perdoe desta vez. Perdoar. Se fosse você, você acha que poderia perdoar? Decidi que não importa a idade, se você fez algo errado, deve ser punido. Foi então que Mateus pegou seu celular e denunciou a polícia. Logo a polícia entrou no salão de casamento. O policial, que era amigo de Mateus, sabia tudo sobre mim e prendeu meu filho, filha e nora em custódia. No final, foi constatado que houve conluio para assassinar por ganho financeiro. E meu filho, filha e nora foram condenados à prisão. Claro, por causa dessa confusão, o casamento do meu neto mais velho foi arruinado. O que há para arruinar o casamento do neto mais velho? Pessoas que não conheciam minha situação disseram isso. Mas quero perguntar a eles se era possível para eles pensarem assim, mesmo depois de serem abandonados para morrer como eu. Sinto muito pelo meu neto mais velho, mas pensei que isso também era um pecado que meu filho tinha que suportar. E meu patrimônio, que foi transferido ilegalmente para meu filho e filha, foi legalmente devolvido para mim. Mas com o que aconteceu comigo por meus filhos, eu não tinha mais desejo de fazer negócios. Não queria mais viver naquela casa. Então, os filhos mais novos, Tracy e Mateus, disseram que não precisavam do dinheiro que ofereci para dar a eles e que agora assumiriam a responsabilidade por mim. Eles me levaram para a casa deles. Eu estava passando por um momento difícil devido ao meu profundo trauma mental. Mas graças àqueles 2 anjos que cuidavam de mim sempre que tinham tempo, gradualmente encontrei paz de espírito e recebi o maior presente da minha vida no meu aniversário de 80 anos. Enquanto isso, eles reuniram todas aquelas pessoas que receberam comida de graça no meu restaurante de macarrão e organizaram uma festa de aniversário para mim. Todos disseram que deviam suas vidas a mim e que eram gratos a mim. Naquele momento, minha vida, que eu pensava ter falhado e que tudo era sem sentido, tornou-se uma vida gratificante que ninguém poderia igualar. Meu coração se encheu de gratidão por essas pessoas. O que teria acontecido comigo se eu não tivesse esses filhos? Só de pensar nisso, me fez irromper em lágrimas novamente. Acho que a vida não fica mais fácil, por mais tempo que você viva. Mesmo nesta idade, há muita sabedoria que ainda não conhecemos, mas agora não tenho desejos. Tento reconhecer que todas as memórias dolorosas e momentos lamentáveis também são parte da minha vida. E se há um último desejo, pode ser tarde demais agora, mas espero que meus filhos lembrem que há muitas coisas neste mundo mais preciosas do que o dinheiro. Por último, acho que isso poderia ser minha última palavra. Então, deixem-me escrever mais algumas palavras. Tracy, Mateus, vocês dizem que vão retribuir meu favor pelo resto de suas vidas, mas eu sou grata por tê-los como meus filhos, que já me deram mais do que isso.